na minha casa não tinha livro. Quando quer dizer, os livros que eu conhecia eram livros de colégio. E os primeiros poemas que eu li foram na gramática de Eduardo Carlos Pereira, a gramática expositiva de Eduardo Carlos Pereira. No final do livro tinha uma antologia. Camões, Bocage, aí entrava Olavo Bilac, Gonçalves Dias, aquela gente toda. Tudo morto. Então eu me convenci que poeta estava tudo morto, que tudo tinha morrido já. Tinha uns vivos, mas eu não sabia, achava que poesia era um ofício de defuntos. Mesmo assim, eu escolhi ser poeta. Fiquei surpreso quando minha irmã me disse que perto da nossa casa morava um poeta e que era o pai da Iracema, amiga dela. Disse, pô, não pode ser? Eu falei, disse, não. É o poeta Maranhão, Manuel Sobrinho. Aí fui lá, era um poeta. Agora não parecia um poeta, na verdade. O poeta que eu conhecia era uma fotografia do Byron, com aqueles cabelos, Castro Alves. Ele não, é um poetinha lá, magrinho, tal, com uma camisinha curta e tal, e calçando tamancos, numa casinha pequenininha que parecia de brinquedo lá no fim da Rua dos Afogados. E esse foi o primeiro poeta que eu conheci. Mas ele me levou para o centro da cidade, porque eu morava perto do centro, mas ignorava. Eu morava em Macondo de Macondo, porque eu não tomava conhecimento do que acontecia na cidade e fiquei surpreso de saber, não só que havia outros poetas, quer dizer, admitindo que eu já era um poeta, mas que havia Academia Maranhense de Letras, coisa que eu desconhecia. E além do mais, o Grêmio Recreativo, Lítero Recreativo Gonçalves Dias, o Centro Cultural Gonçalves Dias. Aí, de repente, eu estava no meio literário da Praça João Lisboa, aí passei a frequentar o meio literário. Aí o motobar, o Botequim do Castro e tal. Então foi assim que começou a minha aventura literária. E foi por volta de 49 e tal que apareceram os primeiros poemas nos jornais maranhenses de Murilo Mendes e tal. E eu fiquei escandalizado com aquele negócio de lua diurética, essas coisas que eu achava. Eu acostumado a uma minha gentil que te partiste tão cedo desta vez. Para mim, poesia era isso. Hão de chorar por ela os cinamomos. Pô, agora, negócio de lua diurética, não dá, né? Quer dizer, mas depois eu compreendi, comecei a ler logo. Fui para a biblioteca pública e comecei a ler os livros que iam me explicar o que era poesia moderna. Aí li Otto Maria Carpo, Álvaro Lins, Mário de Andrade, o Empalhador de Passarinho. Aí disse, bom, entendi o que era poesia moderna, comecei a fazer a poesia moderna e ganhei o concurso do Jornal de Letras, o concurso nacional de poesia do Jornal de Letras, um ano depois. Com qual poema? Um poema chamado O Galo, mas não é esse aqui. Esse poema nunca foi publicado em livro. Premiado, se tornou maldito. Desde que premiado não merecia mais ser publicado. Não, porque eu sou impressionado com galo e galinha, entendeu? Porque lá eu ficava impressionado com aqueles bichos que não tiravam retrato, que estavam lá, nascia, morria, eu ficava meio impressionado. E os galinhos cresciam, era frango, depois já estava com penugem, depois começava a cantar forte e tal, eu acompanhava aquilo. E então, tanto que o meu livro, tá? Você tem o galo aqui, em seguida tem a galinha. Bom, eu sei que quando eu entrei nesse negócio de poesia moderna, eu entrei logo e parti para as cabeceiras, porque eu não sou de meias medidas, não. Eu entro ou não entro. Então eu entrei e resolvi logo fazer um movimento próprio lá, chamado antiquentismo. Antiquentismo? O antiquentismo, contra a poesia quente. A poesia quente é sentimental, cheia de... poesia é um negócio mental. Aí, quando eu lancei a poesia quente, passava, vindo do Rio de Janeiro, em direção a Belém do Pará, um jornalista paraense, que me entrevistou e levou para o Pará o movimento antiquentista, naquela semana logo. Anos depois, eu conheci o Oliveira Bastos, que me disse o seguinte, que ele, então, estava lá, era um jovem,
que recebeu a notícia. Publicaram no Jornal de Belém do Pará o Antiquentismo, o meu manifesto e os meus 2 poemas, Galo, Galo e a Galinha, que eu tinha acabado de fazer. E os caras, entendendo mal, achavam que o movimento era relacionado com galináceos. E aí começou a aparecer em Belém do Pará o frango, pô, aí o marreco, o peru, pô, quer dizer... O galo que tinha na tua casa, um galo? O galo que estava lá, porque vocês vão ler pelo poema, você vai ver o que se trata. Na verdade, esse galo aqui, ele é como uma pessoa, né? Quer dizer, o galo no saguão quieto. Galo, galo, de alarmante crista, guerreiro medieval. De córneo, bico e espurões, armado contra a morte, passeia. Mede os passos, para, inclina a cabeça coroada dentro do silêncio. Que faço entre coisas? De que me defendo? Anda no sagão. O cimento esquece o seu último passo. Galo, as penas que florescem da carne silenciosa, e o duro bico e as unhas e o olho sem amor, grave solidez. Em que se apoia tal arquitetura? Saberá que no centro de seu corpo um grito se elabora? Como, porém, conter, uma vez concluído, o canto obrigatório? Eis que bate as asas, vai morrer, encurva o vertiginoso pescoço, donde o canto rubro escoa. Mas a pedra, a tarde, o próprio feroz galo subsistem ao grito. Vê-se, o canto é inútil. O galo permanece, apesar de todo o seu porte marcial, só, desamparado num saguão do mundo. Pobre ave guerreira. Outro grito cresce agora no sigilo de seu corpo. Grito que sem essas penas e espurões e crista, e sobretudo sem esse olhar de ódio, não seria tão rouco e sangrento. Grito, fruto obscuro e extremo dessa árvore, galo, mas que fora dele é mero complemento de auroras. Na medida em que eu abandonei a linguagem rimada e metrificada da poesia parnasiana, da poesia clássica, eu senti que eu tinha que encontrar uma nova ordem verbal, quer dizer, novos limites, uma nova maneira de elaborar a linguagem. Então, por exemplo, esse poema Galinha, ele reflete isso, porque visualmente, quer dizer, as palavras se destacam na página e isso é a tentativa de como, em substituição a rimas, a ritmos, a métricas, uma tentativa de criar outros valores, outros elementos que valorizassem a linguagem. Então, por exemplo, o poema começa assim: morta, flutua no chão, galinha. Então, é a necessidade de chamar atenção para cada palavra e para o que está sendo dito. Não deixar a linguagem fluir, se desaparecer, se esvanecer. Morta flutua no chão, galinha. Não teve o mar, nem quis, nem compreendeu aquele ciscar quase feroz. Ciscava, olhava o muro, aceitava-o, negro e absurdo. Nada perdeu. O quintal não tinha qualquer beleza. Agora, as penas são só o que o vento roça, leves. Apagou-se-lhe toda a cintilação, o medo. Morta, evola-se do olho seco o sono. Ela dorme. Onde? Onde? Então, quer dizer, a própria... O uso das palavras, como apagou-se-lhe toda a cintilação, quer dizer, esse elemento escuro, fonético, de apagou-se-lhe toda a cintilação, há todo um jogo à busca de valorização desses elementos fonéticos e semânticos e gráficos. E isso aqui vai explodir mais tarde e é, de um certo modo, o que não é glória nenhuma,
o começo do que seria a poesia concreta, quer dizer, de onde vai surgir essa valorização gráfica da linguagem poética. Eu ia passando por uma casa lá na Rua do Sol e vi pela janela, né, aquelas janelas baixas, sobre uma mesa na sala vazia, aquelas peras ali, né? E aquele silêncio, aquela coisa, de repente eu tive a necessidade de expressar o que aquilo me manifestava, me comunicava. As peras no prato apodrecem. O relógio sobre elas mede a sua morte. Paremos a pêndula, deteríamos assim a morte das frutas? Oh, as peras cansaram-se de sua forma e de sua doçura. As peras concluídas gastam-se no fulgor de estarem prontas para nada. O relógio não mede, trabalha no vazio. Sua voz desliza fora dos corpos. Tudo é o cansaço de si. As peras se consomem no seu doirado sossego. As flores no canteiro diário ardem em vermelhos e azuis. Tudo desliza e está só. O dia comum, o dia de todos, é a distância entre as coisas. Mas o dia do gato, o felino e sem palavras, dia do gato que passa entre os móveis é passar. Não entre os móveis, passar como eu passo, entre nada. O dia das peras é o seu apodrecimento. É tranquilo o dia das peras, elas não gritam como o galo. Gritar para quê, se o canto é apenas um arco efêmero fora do coração? Era preciso que o canto não cessasse nunca. Não pelo canto que os homens ouvem, mas porque cantando o galo é sem morte. Esse troço aqui vai determinar o destino do livro A Luta Corporal. Quer dizer, o bom é que o canto não cessasse nunca. O que está sendo manifestado aqui, na verdade? Primeiro, o dia comum é a distância entre as coisas. Não há sentido em nada e o relógio é uma coisa que desliza fora dos corpos, ele não tem nada a ver com o mundo, com a realidade, mas existe uma realidade concreta, uma realidade das coisas. E é essa realidade que é preciso apreender, que não é abstrata, não é conceitual, né? É vivida, Então, coisa assim, era preciso que o canto não cessasse nunca, diante desse mundo que aparentemente é hostil, o canto seria a saída do poeta, quer dizer, não como o canto do galo, mas um canto incessante, um canto que fosse permanente, quer dizer, no fundo, eu queria me consumir no poema, na poesia. A partir daí, eu vou buscar na poesia alguma coisa de consistente, alguma coisa que não seja ilusão, que não seja mero verbalismo. E todo o livro, A Luta Corporal, ele é o desdobramento dessa indagação e dessa tentativa, né, de encontrar um sentido para a própria literatura. Eu me lembro que um dia eu comprei no sebo um livro os contos de Hoffmann. Aí quando eu comecei a ler o livro dele, deitado na minha rede lá, no meu quarto, aí o livro era um livro velho, cheio de mofo, de fungos. E o que ele contava eram histórias fantásticas que não tinham nada a ver com a minha vida. Então eu não gostava daquelas histórias e achava aquele livro uma coisa mortal, uma coisa... aqueles fungos, aquelas letras pretas ali, não tinha nada a ver com a vida que estava soando por cima do meu telhado. A ventania, o sol que eu adivinhava nas praias e aquela coisa, a literatura, era uma coisa de fungo e letra preta num papel encardido. Então, para que fazer literatura? Eu me perguntei. E aí eu levei um susto, porque eu tinha achando que eu ia ser um poeta pro resto da minha vida, e de repente eu me defronto, que sentido tem fazer literatura? Parei ali deitado na rede, fechei o livro e fiquei imaginando o que sentido tem. Aí falei, bom, então... Eu tinha 20 anos, eu tenho que mudar. Então a poesia só tem sentido se ela mudar alguma coisa, inclusive começar mudando a mim, eu pensei, né? E aí saí da rede, abri a gaveta onde estavam os meus poemas.
Aí fui lendo, aí li o primeiro, rasguei, não mudava nada. Li o segundo, rasguei, fui rasgando tudo. Aí quando chegou no último, eu parei e falei assim, bom, esse não muda, mas deixa aí na gaveta, porque também, né? Não precisa ser muito radical, né? Radical demais não dá certo. Eu deixei o poema lá, mas esse negócio mudou minha vida. A partir daí eu vi que eu não podia continuar a fazer a poesia que eu fazia. A poesia tinha que ser alguma coisa que mudasse algo, alguma coisa que fosse mais profundo, mais... Então, isso gerou o livro que terminou, que é a Luta Corporal, explodindo todos os poemas. Uma pessoa que veja por esse livro assim, sem esses dados, pode pensar que se trata de um poeta vanguardista que está querendo inovar, sem pai. Eu não queria inovar nada. Meu problema não era esse, não. Por exemplo, logo no começo, um programa de homicídio, é uma das partes do livro, um programa de homicídio. Isso aqui são poemas em prosa, uma tentativa disso, de encontrar algo consistente, de não brincar, quer dizer, a literatura não podia ser uma brincadeira porque ela passou a ser o centro da minha vida. Então, eu buscava que ela fosse e queria que ela fosse. Mas a verdade é que, à medida que o que está escrito não é a realidade, né? Qualquer inseto é mais consistente que qualquer poema. Uma mosca é mais consistente que um poema, porque existe, o que existe, existe. Né? Tem a densidade da existência. E o que está escrito é ralo, porque o que está escrito é a literatura, é coisa escrita. Mas só que o que está escrito, eu aprendi depois, é espírito humano. Não é tão consistente quanto a mosca, mas é alguma coisa que é feita por um ser humano. Então ele tem o valor da coisa humana, da coisa feita por nós, que somos incapazes de fazer uma mosca. Até que somos capazes de matar uma mosca. Quando eu ia no trem, eu vi o campo com o boi, era uma descoberta da natureza, e eu escrevi um poema que diz assim: vai o animal no campo, ele é o campo como o capim, que é o campo se dando para que haja sempre boi e campo. Que campo e boi é o boi andar no campo e comer do sempre novo chão. Vai o boi, árvore que muge, retalho da paisagem em caminho. Deita-se o boi e rumina, e olha a erva crescer em redor de seu corpo, para o seu corpo que cresce para a erva. Levanta-se o boi. É o campo que se ergue em suas patas para andar sobre o seu dorso. E cada fato é já a fabricação de flores que se erguerão do pó dos ossos que a chuva lavará quando for tempo. Eu queria chegar a alguma coisa de concreto, alguma coisa que não fosse mentira, que fosse a própria essência da linguagem e da poesia. Mas, na verdade, eu ia percebendo que tudo que eu fazia era prometer chegar a isso, era prometer essa linguagem essencial, e eu nunca chegava a ela. Um dia, eu disse, bom, eu não vou escrever mais a não ser aquilo que já seja o que eu prometi. Que seja essa própria linguagem essencial, que ela apareça, não seja, vou fazer isso, vou fazer aquilo, um dia a poesia, não, seja... Aí escrevi esse poema aqui. É a tentativa de ir no cerne, então assim, cerne claro, coisa aberta, na paz da tarde ateia, branco, o seu incêndio. Então, tudo bem. Então, isso é como se estivesse falando da essência da coisa. Esse incêndio branco, o cerne claro da coisa, seja da fruta, seja do que for, da pedra, do que for. Aí falou, bom, daqui ou eu dou o passo para diante ou eu não escrevo mais. Aí não conseguia dar o passo para diante. Qual era o passo para diante? Aí não tinha saída. Um dia eu escrevi um poema na tentativa de fazer isso, porque eu não escrevo mais, de brincadeira não escrevo mais.
E aí escrevi um poema que era a tentativa de ir adiante nisso. Então, esse poema, aos trabalhos e a, entre parênteses, um sono inicial. Aos trabalhos é um sono inicial. Sono, aos trabalhos é um sono inicial. Aos trabalhos é um sono inicial. Todas vira uma palavra só, tudo isso. Cristais da ordem tresmalham. Não te pergunto, espio, máquina extrema. Canto, canto, pobre língua. Onde os sós da paz? As mortalhas de raiva acesas nas estradas, pobre língua viva, canto, canto pó. Nos dar as chamas do exato vácuo vocabular. Então isso aqui é um poema em que eu tento, porque, bom, primeiro, quer dizer, eu quero ir à origem. Então, aos trabalhos é o sono inicial, aos trabalhos é o sono inicial, aos trabalhos. Então, chegar a uma linguagem que não tenha mais nenhuma abstração. O verbo, o adjetivo, o objeto, tudo vira uma palavra só. Então, diz assim, não te pergunto espio, máquina extrema, eu não quero anunciar, eu quero mostrar, eu quero abrir assim e mostrar o poema. Não é mais contar, narrar o poema. Quando diz isso aqui, máquina extrema, era o poema, esse poema essencial que eu não conseguia fazer. Eu era totalmente ligadão, pois era uma coisa... Eu era alucinado, eu só vivia para aquilo. E a minha cabeça era eu tinha a impressão que eu era uma chama, que eu era um facho aceso, a sensação que eu tinha. A minha gravata é vermelha, eu me lembro um dia de uma tempestade, minha gravata sai vermelha, flamejava, eu achava que eu estava em fogo. Eu era totalmente pirado. Eu parei de escrever, porque eu não podia ir adiante e eu não fazia concessão e não ia nem para frente nem para trás. Aí um dia eu passo de ônibus ali em Botafogo. E os canteiros que meses atrás estavam floridos, agora estavam secos. Era só talo seco. Aí eu olhei aquilo e me lembrei das flores e falei, poxa, é como se elas estivessem aí. Estão invisíveis, mas estão aí. Depois se tornarão visíveis. Como numa órbita, elas aparecem e desaparecem, aparecem e desaparecem. Ao sopro da luz, elas aparecem e desaparecem. Eu pensei isso. Bom, é um poema, está nascendo um poema, pensei. Aí fui para casa e comecei a escrever. Mas aí entrou as flores, ao sopro da luz, a tua pompa se renova numa órbita. Não dá, não é. Tá legal, mas não é. Aí, então, bom, adiante eu não vou, porque eu vou voltar pro discurso, para a mesma coisa, não vou. Parei aí. E aí não ia para adiante. Mas eu era poeta, eu queria, minha vida era aquilo. Não fazer era um desespero. Eu morava nessa época ali perto da Praça da Cruz Vermelha, numa outra vaga. Aí saí de casa, vivia meio desnorteado, eu não sabia direito que dia era da semana, a não ser pelo trabalho lá na revista. Tinha semana que eu não ia também trabalhar. Bom, aí decidi, eu saí, cheguei na cidade, não tinha ninguém. Eu achei estranho. No Vermelhinho não tinha ninguém, tudo parado, sabe? Aí um cara falou, é feriado, sexta-feira da Paixão. Bom, aí sem meus amigos, sem o Vermelhinho, sem nada, eu já angustiado, eu estava no desespero, saí andando no rumo do Catete ali. Aí fui andando, Praça Paris, atravessei, Glória, Relógio da Glória, entrei na Rua do Catete. E aí, aquele verso, ao sopro da luz, a tua pompa se renova numa órbita, virou um negócio na minha cabeça assim, o sofre luz da pompa nova orbita. Aí eu tô livre. Aí eu comecei a escrever um poema louco. O sofre luz da pompa nova orbita, furor, bicho, escuro fogo, rá, o ilã, lavras, olhares, flamas, crespitam, glanges, rouba suave, rá, roçal, lancêndio, minotauros, minos, rechãs, surlaparroles, sar, inferno, luzne, e o sol, o corpo, infenso, raça e verde nasce do corpo. Entrei num estado delirante. E fui andando, fui parar ali no Parque Guinle.
tinha umas meninas lá, garota, empregada, criança e tal. Eu tava... Aí olhei e tinha um cara de calça listrada, camisa preta com suspensório branco. Olhei, achei estranho aquilo. Aí tinha sentado um igualzinho, de camisa preta. Falei, pô, algo tá estranho. Aí quando eu olhei não tinha nada. Não era... Aí eu entendi que realmente não existia aqueles caras ali. Tudo bem. Nesse estado, eu voltei andando. Fui parar de trás da Biblioteca Nacional e terminei de fazer esse poema que se chama Roceiral. É uma mistura de roça com roseiral com roça. E quando eu terminei de escrever esse poema, quer dizer, eu estava eufórico porque eu achava que eu tinha me libertado das limitações conceituais da linguagem e tinha então aberto um outro caminho para a poesia, para a minha expressão. Porque no fundo disso era o seguinte: o que eu digo está velho, o que eu digo está contaminado pelo que eu aprendi, pelo que eu sei. Então, a poesia mesma, o conhecimento novo, original, que eu estou aprendendo aqui, nasce contaminado, sujo de velhice. Então eu queria uma linguagem que nascesse junto com o poema, que ela não tivesse nada do passado, o que é, evidentemente, uma coisa absurda, mas era o que eu queria. Então resultou nisso, que eu escrevi um poema que tem uma linguagem que realmente nasceu aqui, só que ninguém entende. Então, quando eu percebi isso, eu entrei num estado de depressão profundo. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha nojo da minha linguagem. Eu não conseguia escrever normal mais. A tal ponto que eu tinha que escrever uma carta para São Luís do Maranhão, e eu escrevi em francês, para um amigo meu, eu escrevi em francês. Eu não conseguia escrever, estava nojo escrever. Querido amigo, cara, não dava escrever as palavras, era uma coisa repugnante. E ao mesmo tempo, então, eu entrei no impasse. Quer dizer, eu não posso escrever mais. Bom, aí eu comuniquei a meus amigos que a poesia tinha acabado. Acabou, para mim acabou, não dá mais. Isso tudo bem. Escrevi, inclusive, 2 poemas em que, mais tarde, eu escrevi em que era o fim da poesia, né? O último poema que diz que é o fim da poesia, diz claramente, esse poema eu escrevi triste para burro. A rabeira do suicídio. Fim do meu sol, pueril, é a poesia. O ilícito sol da lepra acesa da pele. Fogo escuro, pura fúria, faina, érea, seérea. Eu quero exprimir algo que a palavra não exprime. Quando fica érea, seérea, não de perfume queimado na sua chama, em fuligens pelas pós-se o espírito. Fachos do último, os cálices de impureza e queimação. Verbal mar, altura do fogo extremo, os açúcares, meu heroísmo, torres de consumição, carne de meu corpo, fornos da glória. Quer dizer, é uma ironia com relação à própria poesia. Eu digo que ela acabou, ela é fuligem, em fuligens pelas pós-se o espírito. A linguagem é toda revezada, entortada, ordem, entortada ao mesmo tempo. Fachos do último, quer dizer, os últimos fulgores do poema. Cálice de impureza, mas aí a ironia final, carne de meu corpo, fornos da glória, quer dizer, não existe glória nenhuma, poesia não é nada mais do que essa coisa que acontece em meu corpo, que vai morrer, que não tem, então, quer dizer, aí dei por encerrado tudo, está encerrada a poesia. Eu estava no impasse, a minha poesia estava realmente no impasse. Eu, depois da luta corporal, tateava sem saber que rumo tomar. E a possibilidade de fazer um poema, fazer poemas espaciais estava dentro da minha própria experiência anterior. E eu então fiz um poema chamado O Formigueiro, que participou da primeira exposição de arte concreta, a primeira exposição nacional de arte concreta, que foi realizada no fim de 56 em São Paulo e no começo de 57 no Rio de Janeiro. E desenvolvi outros poemas.
Mas, quer dizer, a coisa principal da minha experiência era fazer o poema ligado ao livro. Era a própria estrutura do livro que eu modificava. E isso teve um desenvolvimento na minha experiência que terminou gerando uma coisa que ficou conhecida como o livro-poema, que é um livro em que a forma das páginas obedece à necessidade de expressão da própria poesia. Não é um livro comum que tem uma forma normal, como a deste livro, em 8 ou em 4 ou 1/16, e que o poema está aqui, passa de uma página para outra, de acordo com a diagramação. Não. Nesses livros que eu fiz, as palavras têm um lugar exato e a página tem uma forma determinada, estruturalmente determinada pelo poema. Daí eu terminei indo para poemas espaciais, que um deles é uma placa branca, quadrada, com um cubo azul em cima dessa placa, que você retira o cubo azul, embaixo desse cubo tem a palavra lembra. Aí você bota o cubo de novo no lugar, então aquele objeto passa a ter um significado. Ele é uma metáfora da lembrança, uma coisa, porque você sabe que agora ali existe uma palavra encoberta ali dentro daquele objeto. Então, isso é uma coisa nova, quer dizer, nunca se fez nada parecido com isso, quer dizer, e foi decorrente dessa experiência minha de usar o livro como uma coisa estruturalmente ligada ao poema. Depois de usar esse tipo de construção, que é o movimento da mão, né, a participação do espectador no poema, quer dizer, eu achei que devia fazer o corpo do espectador participar do poema. E criei um poema chamado Poema Enterrado. Esse poema enterrado, eu desenhei o poema e o poema foi publicado, o projeto do poema foi publicado no suplemento dominical do Jornal do Brasil. O Hélio Oiticica viu aquilo e me procurou e falou: temos que construir o poema. É uma sala de 2 metros por 2 no fundo do chão. Você desce por uma escada, abre a porta do poema, está lá a sala, iluminada. Aí no centro da sala tem um cubo de meio metro vermelho, meio metro de lado. Aí você tira o cubo, tem um cubo de 30 centímetros de lado verde. Você tira esse cubo verde, aí tem um cubo branco menor, você pega o cubo, está escrito a palavra rejuvenesça. Tudo bem. Então, este poema foi construído, por incrível que pareça, na casa. O pai do Hélio Oiticica estava construindo uma casa ali na Gávea Pequena. E ia construir, no quintal da casa, uma caixa d'água. Mas o Hélio Oiticica entendeu que o pai não ia construir caixa d'água nenhuma, ia construir o poema enterrado. E o pai resistiu, ele caiu com uma febre de 40 graus, aí o pai se rendeu e construiu o poema. O poema foi construído. Num belo dia, de domingo à tarde, tinha chovido sábado inteiro, nós fomos, o Estado-Maior do movimento neoconcreto foi inaugurar o poema. E chegando lá, quando abrimos a porta do poema, tinha 2 palmos d'água e os cubos flutuavam. Então, fechamos a porta do poema e fomos embora. Quer dizer, o poema virou caixa d'água, como era o seu destino. Realmente, aquele terreno está destinado a ter uma caixa d'água e não um poema. E eu costumo dizer que esse fato é lamentável, porque era o único poema com endereço da literatura brasileira, né? Poema enterrado, rua tal, número tal. Perdeu-se. Então, assim acabou a experiência da poesia neoconcreta. Elegeram o Jânio Quadros, me convidaram para ir para Brasília. O Zé Aparecido e o Carlos Castelo Branco me convidaram para ir para Brasília, para dirigir a Fundação Cultural de Brasília. Na solidão do Planalto, caiu na minha mão um livro chamado La Pensée de Karl Marx. E eu comecei a ler esse livro, virei comunista. É claro que eu já tinha uma certa queda, né? 1961. Era o padre Jean-Yves, se eu não me engano, o nome dele. O livro pretendia mostrar o seguinte: quem é católico não pode ser marxista. Então ele expunha na primeira página do livro o que era o marxismo, e em seguida ia provar que por isso não podia ser.
Eu li só a primeira página, como eu não era padre, não tinha que me incomodar com o resto, né? Então li aquilo, me convenci e virei comunista. O reencontro com a minha própria infância, o nordestino, então e a falência da experiência vanguardista e também a ascensão de massa, todo o processo social que se iniciava no Brasil, a luta pela reforma agrária, que ia ser, e esse processo, assim, não tem cabimento ficar fazendo uma poesia tão desligada da realidade brasileira. Então, eu comecei a ler lá mesmo sobre o Brasil. Quer dizer, eu desconhecia o Brasil. Eu vi que eu desconhecia o Brasil. E comecei o processo de virar brasileiro. Porque você nasce brasileiro, mas vira outra coisa. Lê uma porção de autores, aí você vira francês, vira inglês, vira alemão, vira outra coisa. Depois que você fica adulto, que você começa a ter consciência, aí você começa a virar brasileiro. Então, esse processo de virar brasileiro é o processo que eu estou até hoje. Aquela poesia que eu aprendi lendo os modernistas, que eu aprendi lendo os ingleses, os franceses, os poetas do mundo inteiro, aquela poesia acabou. Eu voltei para a linguagem chã do dia a dia, a linguagem vulgar, a linguagem coloquial, e a partir dela, então, aí eu construí uma outra poesia ligada aos problemas políticos no início, sociais, mas eu nunca abandonei as outras questões, os temas outros, existenciais, amorosos e tal. Então, ao longo desses anos, eu realizei a alquimia de uma linguagem que nasce da linguagem comum, né? E ao mesmo tempo me fez ver de que maneira se pode entender a poesia moderna, né? E essa concepção da poesia moderna está por trás desses poemas, é tudo resultado dessa experiência que eu estou narrando aqui. Terminei concluindo o seguinte: o que existe é a linguagem comum. Ela é o chão da poesia, ela é que existe. Ela é que é a matéria da literatura. Agora, com essa linguagem, os poetas constroem as suas próprias linguagens. O poema puro não existe, porque o poema é o lugar onde a linguagem comum vira poesia. O poema é o lugar, o poema não está pronto, não existe a poesia pronta. A poesia é a linguagem comum que aqui e agora vira poesia. O poeta é o cara que consegue, com a palavra de todo mundo, desencadear forças, energias, elementos que fazem com que na linguagem de todos se acenda a poesia. Ela acenda como a linguagem comum acende, vira outra coisa, se transforma. Aqui agora ela muda. O poema é o lugar onde ela muda, onde acontece esse fenômeno, mas o que existe é a linguagem de todo mundo. Sem a linguagem de todo mundo não existe a poesia. O meu poema tem talo. É uma flor, ela tem a corola, é o poema, mas tem um talo que a liga ao chão. Ela nasce do chão. A sintaxe que eu queria liquidar, o conceito que eu tentei eliminar quando fiz o Roseral é a tentativa de fazer o poema que não tem talo. A flor sem talo, a flor sem caule, que nasceu do ar. Mas depois eu compreendi que eu tenho talo, eu tenho história, a história é o talo. Ninguém nasce aqui agora, todo mundo vem, tem pai, tem mãe, vem de longe, é filho do Neuto Ferreira, da Quitanda, ninguém é filho de Marciano. E poeta não é nada mais do que uma pessoa como outra, que nasceu do Neuto Ferreira e que consegue, como outros conseguem fazer outras coisas, consegue transformar palavras e sentimentos em uma coisa que toca as pessoas, que enriquece a vida das pessoas. É isso.
Então, o poema é essa coisa, é esse lugar da transformação da linguagem. Então, todo poema é impuro. Por isso, porque o poema que não tem nenhum elemento prosaico é que não se dá nele a transformação. Exatamente o que é maravilhoso é que aqui se dá a transformação. Eu, leitor, vivo a transformação do poema. Ler é transformar a linguagem. Eu não sou um elemento passivo, eu transformo a linguagem junto com o poeta ao ler. Todo poema é feito de ar apenas. A mão do poeta não rasga a madeira, não fere o metal, a pedra, não tinge de azul os dedos quando escreve manhã, ou brisa, ou blusa de mulher. O poema é sem matéria palpável. Tudo que há nele é barulho, quando rumoreja ao sopro da leitura. A melhor poesia é aquela que a vida arma, que a vida constrói, que a tua mente não é capaz de inventar, você está entendendo? Aquilo que a vida prepara. Então, um dia, eu estou trabalhando na revista Arquitetura e tinha que ilustrar um artigo sobre planejamento urbano. Então, fui para o arquivo e comecei a ver fotografias aéreas. E aí, cara, de repente, eu olho uma fotografia e olho assim, ué, mas isso é São Luís do Maranhão. Era a fotografia da minha cidade. Aí olha assim, o quartel do 24BC está aqui. Ele foi destruído, então se ele está aqui, é antes dele ser destruído. Eu estou aqui, cadê minha casa? Aí, está aqui minha casa. Eu estou debaixo desse telhado aí. Aí começou a viver tudo. E aqui passava o riacho lá da quinta do Medeiros. Então tem água aqui. Eu comecei a ouvir água. Aí comecei a ouvir vento, aí a fotografia estava viva. Aí comecei a me comover e tal. E eu estava aí. Eu vi quando esse avião passou. Eu devo ter ouvido. Tudo bem, não escrevi o poema. 2 anos depois eu escrevi o poema e eu vou ler agora. Eu devo ter ouvido aquela tarde um avião passar sobre a cidade, aberta como a palma da mão entre palmeiras e mangues, vazando no mar o sangue de seus rios às horas do dia tropical. Aquela tarde, vazando seus esgotos, seus mortos, seus jardins. Eu devo ter ouvido aquela tarde, em meu quarto, na sala, no terraço ao lado do quintal, o avião passar sobre a cidade, geograficamente desdobrada em si mesma e escondida debaixo dos telhados, lá embaixo, sob as folhas, lá embaixo, no escuro sonoro do capim, dentro do verde quente do capim, lá, junto à noite de terra, entre formigas, minha vida, nos cabelos do ventre morno, do corpo por dentro, na usina da vida, em cada corpo, em cada habitante, dentro de cada coisa, clamando em cada casa, a cidade sob o calor da tarde, quando o avião passou. Eu devo ter ouvido, no meu quarto, um barulho cortar outros barulhos, no alarido da época, rolando por cima do telhado. Eu devo ter ouvido, sem ouvir, o ronco do motor, enquanto lia e ouvia a conversa da família na varanda, dentro daquela tarde que era clara e para sempre perdida. Que era clara e para sempre meu corpo a clamar, entre zunidos de serras, entre gritos na rua, entre latidos de cães no balcão da quitanda, no açúcar já noite das laranjas, no sol fechado e podre, aquela hora dos legumes que ficaram sem vender, no sistema de cheiros e negócios do nosso mercado velho, o ronco do avião. Eu devo ter ouvido. Seu barulho atolou-se no Tijuco, na Camboa, na febre do alagado, resvalou nas platibandas sujas, nas paredes de louça, penetrou nos quartos entre redes, fedendo a gente, entre retratos dos espelhos, onde a tarde dançava iluminada. Seu barulho era também a tarde, um avião que passava ali, como eu passava à margem do Bacanga, em São Luís do Maranhão, no norte do Brasil, sob as nuvens.
Eu devo ter ouvido, ou mesmo visto, o avião como um pássaro branco romper o céu veloz, voando sobre as cores da ilha, num relance passar no ângulo da janela, como um fato qualquer. Eu devo ter ouvido esse avião que às 3h10 de uma tarde, há 30 anos, fotografou nossa cidade. Meu rosto agora sobrevoa, sem barulho, essa fotografia aérea. Aqui está, num papel, a cidade que ouve e não me ouve, com suas águas e seus mangues. Aqui está, no papel, uma tarde que ouve, com suas ruas e casas. Uma tarde com seus espelhos e vozes voadas na poeira. Uma tarde que ouve numa cidade. Aqui está, no papel que, se quisermos, podemos rasgar. Conversando com uma amiga, ela me perguntou: como é que você costuma escrever seus poemas? Eu falei: em geral, não há uma maneira de fazer, mas às vezes eu vou até para a rua para escrever os poemas. Às vezes eu começo a escrever, eu vou para a rua para escrever entre as pessoas. Um pouco sentir que é delas o poema e que, misturada à vida comum, à banalidade do dia, o poema está nascendo. Uma coisa está nascendo, um poema que é meu, que é dela, que é nosso, no meio das pessoas, da rua, na multidão. Então, estava dizendo isso, e aí pensei, ué, isso dava um poema, falei. Eu podia escrever um poema dizendo isso. Aí fui para casa e tentei escrever esse poema. Só que o poema que nasceu foi outro. Eu comecei escrevendo o poema que eu queria e, numa certa altura, enunciando as coisas que estavam dentro dessa ideia do poema que eu ia escrever, eu mencionei um troço ocorrido em 1955, quando eu trabalhava na Manchete, que eu saí com a Milka de Castro para pegar um ônibus ali no Estácio e entrei numa loja esperando o ônibus. O calor grande, o sol, eu entrei na loja e a loja era silenciosa. Ao contrário da rua, que era aquele alarido, aquela confusão e aquele sol, a loja era tranquila e tinha uma caixa de papelão com umas xícaras empoeiradas e o silêncio e aquela coisa assim, era uma outra tarde. Aí o Amilcar falou: "Lá o ônibus está vindo." Aí eu fui-me embora e o poema não nasceu. Nasce o poema. Há quem pense que sabe como deve ser o poema. Eu mal sei como gostaria que ele fosse. Porque eu mudo, o mundo muda e a poesia irrompe de onde menos se espera. Às vezes cheirando a flor, às vezes desatada no olor da fruta podre, que no podre se abisma. Quanto mais perto da noite, mais grita o aroma. Às vezes, num moer de silêncio, num pequeno armarinho no Estácio de tarde. Xícaras empoeiradas numa caixa de papelão, enquanto os ônibus passam ruidosamente à porta. E ali, dentro do silêncio, da tarde menor do comércio, do pequeno comércio do Rio de Janeiro, na loja do Calil, estaria nascendo o poema? Desabrocharia o poema em meio àquelas mercadorias, no invisível caule, aquela tarde e próximo ao hospital da Polícia Militar? Talvez eu não lhe tenha dado tempo, que o Amilcar estava ansioso e já se aproximava o ônibus Rio Comprido Leblon. Assim me fui e o poema ficou, talvez inaturo, parte na loja, parte no ar da loja, parte como poeira em meus cabelos. A verdade, porém, é que, onde a poesia sopra, por um átimo de tempo, de todo o tempo gasto no gás das galáxias, rugindo, por um átimo de átimo que seja, freme o coração, acende-se alguma coisa dourada na pele. E não importa se é numa loja do Estácio de tarde, numa tarde qualquer perdida na cidade, enfim, onde ela sopra, a poesia,
Muda-se o tempo em coisas eternas. Xícaras, prateleiras, carretéis de linha. Que a gente carregará, ou melhor, flutuará com elas fora da gravidade da morte. As xícaras, as peras podres, as asas do pombo, o fragor das asas, as casas, os quintais, as aves, os ovos, as... Flutua o poeta, prende do poema. Tínhamos que tomar aquele maldito ônibus e voltar para casa, que já quase anoitecera. Mas mesmo que eu tivesse ficado ali, isso foi em 1955. Nem assim o poema teria nascido, senão agora, neste hoje, nesta página, pois a poesia tem seu próprio tempo e modo de nascer. Eu, de qualquer maneira, teria que ir embora e nunca mais voltar à loja do Calil para que o poema nascesse um dia. Teria que viver tardes e noites de exílio em Santiago do Chile, em Moscou, mãe e filha sob um guarda-sol azul, às 3 da tarde na Prospect Lenina, longe da loja do Calil, onde o Calil sentado junto ao balcão, como numa fotografia, à margem do pesado tráfego da rua Doc Lobo. E me deixar levar para mais e mais longe, para além dos Urais, além de Chelyabinsk, com seus campos de trigo verde, e a moça de olhos verdes, e a poça de lodo verde, e a praça de erva verde, erva verde, erva verde, longe, cada vez mais longe da loja do Estácio, do barulho dos ônibus do Estácio. Porque o poema, ninguém sabe como nasce, como a vida o engendra, que pétala entra em sua composição, que voz, que latido de cão, ninguém sabe. Barulho de avião por cima da casa entra no poema? Um bater de asa, buceta, bilha, mocotó, embasa entram no poema? Entram e não entram. Que tudo o poema aceita e rejeita. E só não se sabe como, nem onde, nem quando, nem qual é a receita. Que a musa é surda e muda e o poema indefenso a toda ajuda. Por isso mesmo, de nada adiantaria ter perdido aquele ônibus para ficar no armarinho à espera do poema, até que ele explodisse a estrofe sobre o meu paletó feito um pombo. De nada adiantaria, pois um poema não nasce antes da hora, de 7 meses, de 7 séculos. A menos que eu ficasse lá na loja, de pé durante 32 anos, já que estávamos em 1955, ou que todo esse tempo durasse aquela tarde de abril a abril, e como uma nave ou ave pousasse agora na cidade. E ainda assim não nasceria, porque o tempo não é o mesmo se dentro ou fora do armarinho, se pura ideia ou sujo da matéria dos dias. Porque o que são de fato os dias? Os anos, os minutos. Impossível medir o tempo da vida, a fluir desigual em cada corpo. Líquido nos líquidos, lento nos cabelos, sopro no vento, louro na urina. Como medir o cheiro da tangerina, que é clarão na boca e sonho na floresta? Como? Não havia por que deixar de tomar o ônibus Rio Comprido Leblon naquele fim de tarde. Acabou.